tá aqui hoje, o bicho vai pegar, viu, Milani? Se ficar, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A gente tá aqui com duas pessoas importantes lá da região de Maraú. Nós estamos com o ex-prefeito de Birapitanga e atual pré-candidato à prefeitura de Maraú, Ravan Barcelos, e o nosso vereador aqui de Maraú, que tem o apelido da cidade, Maraú. Será que é popular esse daí? Oi, muito. Sejam bem-vindos, Ravan, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Liga da Política. Obrigado. Estou me sentindo em casa, estou me sentindo à vontade, estou me sentindo desafiado. Sim. E estou pronto. Pronto para Maraú, pronto para os marauenses. E pronto pra vocês dois. Oh, mas a gente é bonzinho, a gente é bonzinho. A gente é feio assim, mas não morde, não. Maraú, querido, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no Liga da Política. E vamos conversar, né? Vamos sim, meu irmão. A gente tá aqui. É gratificante demais estar hoje presente aqui com vocês, neste momento maravilhoso. E gratificante mais ainda estar do lado de uma figura ilustre dessa aí, um administrador do dinheiro público, administrador da vida pública, com responsabilidade. E para nós, marauenses, é muito gratificante. Aqui, Ravan, a gente começa falando um pouco da sua história, né? Porque a gente quer saber como foi que Ravan começou na política. Quem é Ravan, né? Quem é Ravan, né? Essa pessoa que muitas pessoas conhecem através das redes sociais, conhecem pela sua história política, né? Pelo belíssimo trabalho que você fez lá em Ibirapitanga, mas não conhece o Ravan. Como o Ravan começou a história? Conte um pouco como é que Ravan começou, como foi picado por esse mosquitinho da política. Conte um pouco. Ravan, Doutor Ravan, Doutor Xaropinho, Doutor Enraivado, Isravan, Raivan, são todos a mesma pessoa. Esse que vos fala tem a honra de agora, rapidamente, dizer que Isravan veio do amor do casal, meu pai Israel e minha mãe Wanda. Daí deriva meu nome, Isra de Israel e Van de Wanda. Tenho 54 anos, para fazer 55 no próximo dia 20 de agosto. Sou casado com Cleide, tenho duas filhas maravilhosas, duas princesas, Lara e Luna. Tenho a profissão de médico, especializado em pediatria, especialidade que me encanta muito. Espero também que encante os pequenininhos. E, na verdade, a política talvez estivesse no sangue. Eu, até me envolver diretamente, nunca tinha me imaginado disputando um cargo eletivo. Mas a nossa família é de políticos. Pai já foi vereador, mãe já foi vereadora 5, 6 vezes, irmãos vereadores, irmão prefeito, 2 gestões, eleito e reeleito, e sempre colaboramos sem nos predispormos a enfrentar urnas. Então, há aproximadamente 14 anos atrás, nos vimos numa ciranda de um município de Birapitanga, de onde nós somos, viver uma lacuna, porque a sucessão do meu irmão, prefeito Russo, não foi bem sucedida, e tivemos na oportunidade um governo diferente, e com isso, com a ida do meu irmão de Birapitanga para Salvador, ficou a lacuna, e sem querer, ou querendo, amigos próximos, nos fez a proposta de nos inserir como um possível pré-candidato na época, lá para os anos de 2008, mais ou menos. Topamos o desafio, mas tivemos a surpresa do irmão voltar e ficou uma guerra política entre 2 irmãos e, para variar, não deu nem ele
e nem eu. Veio uma alternativa de um nome que ganhou a eleição, ex-prefeito Gude, a quem na época eu me aliei. Experimentei por pouco tempo aquela experiência de estar com o povo, de projetar mudanças para o município, mas Deus certamente não quis que fosse a nossa vez. Nos acomodamos e 4 anos depois tivemos mais uma chance e novamente nos encaminhamos a uma pré-candidatura e conseguimos montar um tabuleiro de xadrez mais apropriado e fomos vitoriosos. Conseguimos unir a oposição, inclusive novamente meu irmão opositor, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma aliança no final e um outro candidato também de oposição. Ganhamos por 64 votos a nossa primeira eleição para o então prefeito que eu tinha apoiado, Gude. E a intenção era fazer um governo diferente, fazer a diferença fazendo diferente. E desde o princípio a gente sabia que administrar uma prefeitura não era fácil, mas tinha que ser feito com dinheiro e com planejamento. E o que nós fizemos foi isso, Ari. A gente pegou o dinheiro que tinha, as prioridades do município e conseguimos fazer uma gestão bem técnica, de muitos resultados, graças a Deus. E depois de 4 anos, nos reapresentamos para a reeleição, uma eleição bem mais tranquila, e vencemos por 756 votos. Continuamos, pessoal em dúvida se o segundo mandato iria ser bom, se não iria ser, mas acredito ter sido um segundo mandato igual ou melhor do que o primeiro, na mesma linha. Então, Ibirapitanga finalmente experimentou um governo que desse resultado, que transformasse a vida dos ibirapitanguenses, que transformasse o visual do município de Ibirapitanga, tanto na sede quanto em seus 3 distritos e toda a sua zona rural. Ibirapitanga tem 470 quilômetros quadrados, é um município grande, mas que a gente fez valer o esforço, o carinho e, sobretudo, como eu sempre disse, muito amor envolvido, muita responsabilidade, muito planejamento. Fizemos uma administração onde não faltou dinheiro para nada. Não faltou dinheiro para pagar funcionalismo, tanto o funcionário efetivo quanto o contratado. Não faltou dinheiro para pagar fornecedores, não faltou dinheiro para pagar prestadores de serviços, não faltou dinheiro para a gente regularizar uma herança de débitos do município, débitos com INSS, débitos com Coelba, débitos de diversas naturezas. Saneamos o município e, finalmente, tivemos que passar a bola, passar o bastão na sucessão, uma sucessão também complicada, quando o nosso primeiro pré-candidato, o amigo Paulinho, não conseguiu decolar o suficiente e, às vésperas da eleição, tivemos que fazer a sua substituição pelo atual prefeito. E ganhamos uma eleição que já considerava-se perdida, com 144 votos. Então, essa é uma trajetória, eu poderia dizer, de sucesso, não o sucesso nosso, de Dr. Ravan, o sucesso político de Ibirapitanga, de um povo que a gente encontrou de um jeito, desacreditado em políticos e em política, e deixamos um povo que passou a ver a política realmente como instrumento de transformação. Então, eu acredito que o grande legado não são as grandes obras ou as pequenas obras que deixamos por lá, mas a transformação que a gente fez no coração de cada um. E eu posso dizer para você que fizemos uma transformação no coração não só daqueles que votaram na gente, mas também daqueles que não votaram, mas que foram contemplados com essa transformação do município. Então, é um breve relato da trajetória política que a gente tem para fazer do município de Ibirapitanga.
Pronto. E Maraú, me conte um pouco sua história, como é que surgiu Maraú na política, como foi sua chegada lá em Maraú? Pois é, amigo, eu sou natural de Maraú, eu sou nascido e criado em Maraú. Filho de pescador, filho de uma gari, que criou 4 filhos. Teve um que Deus levou, um irmão homem, eu tenho 3 irmãs. Hoje eu tenho 4 filhos também, gêmeos, casal de gêmeos e mais 2 menores com minha esposa, casado hoje com Dona Elizabeth Quinto, por incrível que pareça, da mesma cidade do Dr. Isravan. E a trajetória nossa na política começou em Barra Grande, que eu me mudei de Maraú a Barra Grande buscando aí um mecanismo de trabalho, né, pra gente tentar ganhar vida, porque a gente, quando tá jovem, a gente fica buscando em um lugar, em outro, tentando a vida, né? E eu vim para Barra Grande para trabalhar na construção civil, ajudante de pedreiro na construção civil. Mas me achei muito no turismo. Sou grato a uma família maravilhosa que veio de Goiânia, de longe, para investir. Turismo é isso, a gente se depara com vários tipos de pessoas. E aí encontrei com essa pessoa me tirou da construção civil para tentar me dar uma lapidada para trabalhar com turismo, no café da manhã de uma posada. E daí a gente, graças a Deus, sempre pensando além, né? Sempre pensando para frente. E daí fazendo boas ações, sendo bem conhecido, serviço social, sem pretensão nenhuma. E conhecia todo mundo, né? Falando outras línguas, porque você trabalha no hotel, começa a falar outras línguas. Começamos a ter um conhecimento maior, né? No lugar. E as pessoas me colocou o nome Maraú, em Barra Grande, porque não conheciam o meu nome, de verdade. Meu nome é Gilran. Então, quem não sabia falava Maraú, Maraú, Maraú. Então, pegou o Maraú. E eu adoro esse nome, Maraú. Eu adoro esse nome Maraú porque é a minha cidade natal, onde eu sou nascido e criado, fui nascido e criado, vivi 18 anos da minha vida lá na cidade de Maraú e depois mudando a Barra Grande, onde tem um futuro muito promissor, onde a gente sabe que o nosso município ele é complexo, mas a gente sabe do potencial do nosso município de Maraú. Ele tem muito a crescer e a política faz isso. Então aí, como foi que eu me envolvi na política? Me envolvi na política porque as pessoas acharam em mim uma pessoa que poderia servir alguém. Porque quem não serve não pode ser servido. E eu, graças a Deus, sou acostumado a servir. Então por isso que hoje eu faço parte da política de Maraú. Porque eu comecei a servir as pessoas. E as pessoas viram em mim que eu poderia representá-lo. E hoje fico muito grato a Deus, a toda a população marauense, e em especial Barra Grande, por ter me dado essa confiança de estar participando da política de Maraú e representando os marauenses. Então, para nós é gratificante demais, para minha família, que sempre humilde, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, que vem de uma família humilde também. Então é gratificante para nós a gente estar hoje participando da política, porque a política ela transforma a vida das pessoas. Sim. Quando você usa a política para o bom sentido, você consegue transformar e você consegue ver as pessoas felizes. Então esse aí é o nosso caminho, é a nossa ideia de caminhar na política, é trazer transformação para a vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. E junto com um administrador desse maravilhoso, Dr. Isravan, que nós tivemos essa oportunidade de convidá-lo
a fazer parte da política. Ele já descansando, já no cantinho dele, com a esposa dele lá, descansando, fazendo o que gosta, tranquilo. Só ia relaxar lá. Só e ia- Você arrumou trabalho pro homem Só lá. ia Agora, relaxar. gente, como deve ser morar em Barra Grande, hein? Deve ser maravilhoso. Que lugar incrível. É um lugar maravilhoso demais, mas a gente, nos últimos anos, a gente vai vendo precisando de um cuidado especial. Então, por isso, a gente, nós, marauense, e em especial Barra Grande, nós estávamos buscando essa pessoa de responsabilidade para caminhar junto conosco. Porque eu entrei na política e, de repente, quase que eu não iria seguir a carreira política. Porque você se depara com vários tipos de situações que você fica com as mãos atadas e às vezes você não consegue desenvolver o trabalho que você imagina. Ainda mais aquela experiência, né? Que muitos já estão lá há tanto tempo. Você chega no campo minado, que você não sabe para onde é que você vai, você fica meio... É tanta gente abraçando, aquela coisa toda, aquele... Mas aí a gente vem buscando isso com seriedade e encontramos Dr. Isavan preparado e ele experiente e ele não mediu dificuldade para tentar mais um novo desafio. E esse desafio está sendo gratificante, muito bem aceito pelo povo de Maraú. E, se Deus assim permitir, a política, mais uma vez em nossas vidas, vai transformar mais uma cidade, né, doutor? Mais uma cidade vai ser transformada através de um homem de família, um médico de caráter, um homem que vem aí lutando aí com a sua vida na vida pública. A gente sabe que não é fácil, que a gente toma várias espetadas, mas quem anda correto... Faz parte para amadurecer, né? Faz parte para amadurecer. Mas a gente sabe também que 100% só Deus, né? Verdade. 100% só Deus. Mas a gente tenta o máximo, a gente sabe que as pessoas estão desacreditadas da política. E a gente tem se deparado, né, doutor? Nessa trajetória nossa, nessa caminhada, a gente vem fazendo um trabalho também muito especial aos jovens, às famílias que estão desacreditadas. E o que é que a gente faz? A gente traz as pessoas para perto de nós para elas voltarem a acreditar que a política transforma a vida das pessoas, que as pessoas de bem também têm que fazer parte da política. Porque as pessoas estão com o olhar para a política como se a política fosse do mal. Mas a política não é do mal. A política é do bem. Quem usa a política para o bem consegue transformar a vida das pessoas, consegue transformar o município e consegue o seu objetivo maior, que é você dar dias melhores à sua comunidade. Ravan, você quando foi candidato em 2012, A primeira foi você a primeira vez, você encontrou também um cenário muito parecido, né? Da população desacreditada e a cidade realmente, depois da sua administração, tomou um outro rumo. E agora, em 2023, você está vindo para um novo desafio, para uma nova, né? Um novo chamado, né? Você estava em casa e o pessoal está te chamando para poder ter esse novo desafio da cidade de Maraú, né? Ainda há pouco você estava me mostrando um vídeo dos professores lá, indignados pela falta de tratamento, né, com os professores, que é uma categoria muito importante. A base, né, de tudo. A base do município é educação. Sem educação, nós não vamos a lugar algum. Com certeza. E para você ter ideia como é que é a relação pública de Dr. Isavan, que a gente caminha em outros municípios e o pessoal em Camamu, a gente teve esses dias ali em Travessão, que é uma comunidade perto ali de Ibirapitanga, e o pessoal dizendo, doutor, eu queria que você tivesse, eu achei que o senhor viria para Camamu. E vai ter tantas pernas assim, Ravan? Me conte aí, Ravan, como é para você esse desafio de encontrar, né, de verdade, mais uma vez, né, as pessoas desacreditadas e pedindo o seu nome, né? Isso não é para você, não é uma satisfação. E o que é que você desafio para você? O que é que você tem encontrado também na cidade, né? Que você... Ari, para mim é uma
honra grande a gente estar sendo lembrado, mas também gera um sentimento muito grande de preocupação, porque quando se precisa pensar, sugerir, encontrar nomes, é porque a gente se depara com uma realidade de que bons nomes se tornam cada vez mais escassos sendo apresentados à política. É uma preocupação, porque você há de concordar que quando bons não governam, dão oportunidade aos maus. Então, quando a gente é chamado, como disse há pouco, privilégio, honra, a gente fica muito satisfeito com essa lembrança, com esse desafio que se apresenta, apesar de que só podemos pensar em transformação verdadeira a partir do momento que o povo, naquele momento mágico do confirmar o nome do pré-candidato, amanhã candidato, futuro prefeito de Maraú. Mas a gente tem uma preocupação porque a política não é esse cenário doce que muitas vezes pode parecer aqui nesse momento descontraído. A política é uma verdadeira guerra e eu posso dizer para você que as armas que a gente usa nessa guerra, as armas que eu uso, são completamente diferentes das armas do meu oponente. E eu não estou falando do meu oponente de Maraú hoje. São diferentes desde lá, 2012, quando eu tive um oponente, depois em 2016, quando tive um novo oponente, e depois em 2019, 2020, quando da sucessão. As minhas armas que eu levo para a política é verdade. Do outro lado tá a mentira. Eu levo compromisso, do outro lado tá a promessa. Eu levo o que é possível, desagradando quando a gente tem que dar um não. Mas eu entendo que é melhor a gente perder até com a verdade do que ganhar com a mentira. Se a gente começa errado, eu não vejo como terminar certo. Então, talvez o grande diferencial hoje nosso, inclusive agora, quando a gente parte para esse novo momento em Maraú, é justamente o legado que a gente tem dos últimos 8 anos, quando a gente esteve gestor de Ibirapitanga. É o legado da seriedade, é o legado da verdade, é o legado do trabalho, é o legado de transformar todos os equipamentos públicos de saúde, de educação, de social, de infraestrutura, de macroestrutura, de estradas, de iluminação, porque é diverso as prioridades. E a gente não pode chegar lá, como muitos chegam, e dizer, encontrei aqui uma situação, é difícil, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Ora, quando a gente se lança nessa aventura, nessa proposta, nesse desafio, a gente tem que saber que nós não vamos encontrar um mar de rosas. Mas a gente está lá se apresentando como quem vai melhorar a vida das pessoas, como quem vai transformar a realidade daquele espaço. A gente não pode dar desculpa amanhã. E você tem que fazer tudo o que for possível dentro da legalidade para que isso aconteça. Então, essa é a grande diferença do gestor que já foi de Ibirapitanga para o pré-candidato que
tem a intenção de ser gestor de Maraú, que vai disputar uma eleição em Maraú. É transformar a vida dos marauenses, do município de Maraú, levando essa bagagem de verdade, de planejamento, de compromisso e, sobretudo, de amor. Amor ao próximo. Quando a gente se lança nessa proposta, o prefeito ele entra numa missão que é semelhante ao sacerdócio. Você está casado com uma população. É verdade. Então você não pode abrir mão de atender da melhor forma possível. E tenha certeza, eu tenho certeza, que todos e muitos nãos que eu dei na minha vida para alguns se transformaram em muitos sims para muito mais gente. Então eu preferi, entre aspas, desagradar, dizendo um não a alguns, comum, né? pensando num sim ao coletivo. Agora, Maraú ele é um município que tem um potencial, quer dizer, está em crescimento e tem um potencial de crescimento ainda enorme, né? Então tem muito desafio pela frente. Há pouco você disse diferente. Um pouco diferente. Morar em Maraú, em Barra Grande, como é? Deve ser maravilhoso, um sonho, né? aquele lugar lindo. É um lugar realmente de belezas Natural, naturais, né? extraordinário. Mas veja só, toda essa beleza gerou um sem número de migração de pessoas. Hoje, Maraú, e aí especificamente, como disse o vereador Gioran, vereador Maraú, Maraú é complexo. Maraú a gente pode dividir em dois universos bem distintos, inclusive bem delineados. As realidades, né? Perfeito, pela BA001, que divide Maraú Península com potencial turístico e Maraú Zona Rural Agrícola com um potencial também bem diferente. Existe um ciúme um do outro. O ciúme da península com a zona rural, o ciúme da zona rural para com a península. A gente precisa encontrar um meio termo, porque estamos todos no mesmo barco. O problema de Maraú é o problema da península e também da zona rural. A solução de Maraú vai ser apresentada para as duas realidades. Então, Maraú, como eu estava dizendo, recebeu muito rapidamente milhares de pessoas e não estava preparada para receber tanta gente nativa, tanta gente turista regional, quanto tanta gente turista de outros estados e de outros países. Então, hoje, aquela beleza que você se referiu, que eu concordo, está lá hoje com estradas em estado calamitoso, difícil acesso em épocas de chuva. E olha lá, viu? Trator. E o problema, a gente vê Maraú, a gente vê Barra Grande com um problema de estradas para o turista. Não! O problema está para os nativos e para as pessoas que estão lá morando, que vieram de fora, que tem que conviver com essa realidade diariamente. Para trabalhar, para Pois é. vida. Então nós temos lá condições precárias de estrada. Nós temos lá condições inexistentes de saneamento básico. Nós temos lá inexistente água tratada. Então é uma bomba relógio ali. É uma bomba relógio. E a gente percebe que se houve algum cuidado, se houve alguma atenção, alguma prioridade dos ex-gestores e do atual gestor, pelo menos, se existiram essas preocupações, não houve soluções. Mudança, né? Porque não existe a mudança. Existe uma deterioração progressiva
das E condições. que só piora, porque vai chegando Perfeito. gente, o tempo vai passando. E não é só Barra Grande. Itaipu de fora está na mesma situação. Itaipu de dentro, nas mesmas condições. Campinho, do mesmo jeito. Caçange, Saleiro não é diferente. Saquaíra, do mesmo jeito. Tudo Então, você percebe que não é uma realidade que ela é diferente aqui, É isolado, dali, né? de Não é acolá. isolado. É um descaso, é uma falta de cuidados, é uma falta de providências de estrutura. E eu vou mais além. Isso a gente está falando daquilo que não é, falei há pouco, só turístico. Na verdade, a gente pensa nessas soluções para prestigiar o nativo e as pessoas que hoje estão assentadas ali, de fora de vários estados, mas tem outras coisas gritantes. Imagine você, alguém que adoece, alguém que tem uma condição de necessidade de ser transferida Para sair daquela zona para rural, sair dali Meu Deus. em estrada precária ou numa lancha que muita gente, a maioria, não tem condição de pagar e a prefeitura hoje não disponibiliza. Não é só isso. As estradas que a gente acabou de falar, como é que se locomovem os filhos de nosso povo marauense? Como é que sai do Calbi para Maraú? Como é que sai de Caçange para Saquaíra? A gente estava falando mais cedo, Ravão. O futuro, nosso futuro, né, são os jovens, né? Quando não há oportunidades para os jovens, né, os jovens não têm acesso ao que deve ter, né? Uma formação decente, um emprego, né? Programas né? de empreendedor. Você falou da questão do planejamento. Não há você fazer uma administração de uma cidade, não tem como sem ter um planejamento, né? Você tem uma zona rural em que o país agora, graças a Deus, está mudando e que está tendo esse investimento na área rural, né? E você tem uma região turística também que precisa ser explorada, porém controlada para não haver o crescimento desordenado e acontecer o que está acontecendo em Morro de São Paulo, né? Barra Grande, se deixar, vai virar o Morro de São Paulo, breve, que até favela tem Morro de São Paulo. Então, é uma situação complexa, né? Porque, pelo visto, o jovem não tem futuro. Difícil. Você não tem um estímulo à produção agrícola, né? Você não tem estradas vicinais que façam, né, todo esse transporte, Que auxiliem, né, para que também. auxiliar para poder desaguar essa produção, que já não há. É, de verdade, como você falou mais cedo, é uma bomba relógio isso aí, né? Como administrar, na verdade. Depois. Veja só, eu falei há pouco que a gente não pode dar a desculpa de que não tem dinheiro para isso e para aquilo. E nós, quando chegamos em Ibirapitanga, a realidade era semelhante. O que foi que nós fizemos? Nós otimizamos os gastos públicos. Então, em Ibirapitanga, se nós tivemos necessidade de 1.000 funcionários na prefeitura, nós só tínhamos 1.000. A gente não botava nem 1.001, nem 1.002, nem 1.100, nem 1.200. É separar, né, interesse pessoal da necessidade real. Perfeito. Então, hoje a prefeitura de Maraú, ela, como fora a prefeitura de Ibirapitanga antes de nossa gestão, ela tem um número demasiadamente maior de pessoas trabalhando do que ela precisa ou do que ela tem condição de pagar. Isso desgasta as reservas financeiras. E hoje, você não tem dinheiro para pagar o piso salarial do professor. Hoje você não tem condição de fazer um reajuste salarial para trabalhadores. Muitas vezes,
Não é porque o prefeito não quer. Veja só, tá vendo? Tô defendendo o prefeito de Maraú? Não! Às vezes não é porque ele não quer, é porque ele é incompetente. Administrou mal o dinheiro, não tem o dinheiro para fazer o que tem de fazer, porque ele fez o que não deveria ter feito. Então, é uma questão de prioridade. Não existe nenhuma fórmula mágica para você tratar dinheiro público. Você tem que elencar as suas prioridades, ver o que você tem e compatibilizar receita com despesa. E não tem outro dever de casa que devamos fazer senão isso. O restante é blá blá blá, é engodo, vai gerar o mesmo governo de sempre. A gente vai estar trocando 6 por meia dúzia. A gente vai estar falando de fazer a diferença sem fazer diferente. Fazendo igual. Como é que você vai fazer diferença sem fazer diferente? Então é justamente nesses pontos, nessas máximas que a gente está tendo a oportunidade de falar aqui, que a gente montou a cartilha para governar. Montamos essa cartilha para governar Ibirapitanga e deu certo, deu muito certo. E eu falei que a gente não tinha dinheiro só para pagar pessoas, a gente tinha dinheiro para melhorar a saúde, a educação, uma série de transformações, de fazer festas, né? E fazer festas também. Fazer festas com dinheiro. A festa não ficava devendo para o próximo mês, não. A gente tinha dinheiro e pagava a festa antecipadamente. Recursos próprios. Com recursos próprios, né? Então, isso, a gente não está aqui de forma alguma nos exaltando, não. Pelo amor de Deus. A gente está aqui falando que existe formas que podem dar mais certo, que são essas que a gente está falando aqui, de formas que historicamente não têm dado certo. Então, é uma maneira resumida da gente dizer, eleitor, olha para os seus candidatos. Por exemplo, eu fui reeleito em Ibirapitanga porque eu tinha muito serviço prestado em Ibirapitanga. Então o povo disse assim, foi para a urna e disse, pronto, nós vamos reeleger porque trabalhou, porque fez até mais do que o que a gente imaginava que fosse fazer. Mas se não tivesse sido assim, Ari e Emília, deveriam não ter votado em mim. Porque prefeito que não trabalha, que não gera resultado, que pede uma segunda chance para fazer o que não fez na primeira que o povo deu, tem que ser execrado. O povo tem que dar o troco na urna para qualquer um. Estou falando só de Maraú, não. Eu estou falando de qualquer município. Eu tô entendendo. Na política no geral, né? Com certeza. Eu nem digo só prefeito também. Eu acho que eu vi um vídeo da secretária de Educação entrando em embate com os professores, com o sindicato. Essa falta de respeito é reflexo da má atuação também do governo Maraú? Como é que você avalia essa situação desses professores que estão na luta de um direito deles, que é o teto do magistério, e o tratamento dado por uma secretária de Educação que se mostrou completamente descontrolada e despreparada para estar lidando com uma situação importantíssimo, né? Que é a educação. Ari, veja só. Eu não conheço os pormenores do orçamento de educação do município de Maraú. Mas eu posso dizer que a lei do piso, ela não foi feita para Maraú.
ela foi feita para o Brasil, Inteiro. para todos os municípios brasileiros. E se algum município tiver alguma dificuldade para efetivar essa lei do piso, na minha opinião, eu acredito que deva ser esclarecido na mesa de negociação. A notícia é que tanto o executivo quanto a Secretaria da Educação do município de Maraú têm encontrado alguma dificuldade para sentarem na mesa. Alguma notícia em rede de um dos professores que representa a PLB Sindicato Núcleo Maraú expôs que uma das propostas que o município teria colocado para o sindicato seria que o sindicato participasse de um reordenamento de rede. O que seria isso? Se verificaria o excesso de servidores na rede e o sindicato estaria apontando a necessidade de retirar aqueles servidores. Ora, errado. Vai jogar a Não, responsabilidade pro sindicato? perfeito. Querem jogar a responsabilidade para o sindicato. Não foi o sindicato que contratou nenhum, nem dois, nem 10, nem 100, nem 200, não sei quantos prestadores de serviço para a rede de educação. Foi o executivo, na pessoa do prefeito, na pessoa da secretária. Então, são eles que colocaram que devem agora rever a situação e efetuarem as devidas alterações. Então, não chegaram na mesa para fazer uma proposta, para colocar na mesa o orçamento, as dificuldades. O prefeito acabou de inaugurar uma escola, a reforma de uma escola no distrito de Piabanha. Que bom, muito bom, legal, melhorar a rede, o equipamento, a estrutura física. Disse também que aquela escola não era a única que teria sido reformada, ampliada, que muitas outras, parece que o número de 30, já tinham passado por alguma transformação daquela natureza. Que ótimo, não foi nenhuma, nem duas, foram 30. Mas não colocou o valor de nenhuma dessas obras de forma transparente. Teve dinheiro para melhorar a rede. Recebeu o fundamento. Não tem dinheiro para atender o piso. Vemos a todo momento várias matérias falando da precariedade do transporte escolar. Falta de transporte, condições precárias do transporte existente, manutenção precárias, ônibus em oficina por um tempo superior a um mês, ônibus superlotados, e fala de qualidade de educação no município. Acho um paradoxo. Essa notícia da secretária hoje, talvez ela tenha se excedido quando não soube lidar com uma manifestação legítima. E se mesmo ela tivesse entendido como uma manifestação exagerada, com algum excesso de falas, eu, na situação, na condição dela, tentaria ser moderadora, mesmo naquele momento tenso. Eu não acredito que a fala, o comportamento dela tenha ou vá surtir um efeito positivo no sentido de equacionar esse problema. Talvez tenha sido lenha na fogueira. Muito pelo contrário. Perfeito. Então, hoje pela manhã, inclusive, eu que não queria, na condição de pré-candidato, estar me envolvendo em situações administrativas,
fiz um vídeo me solidarizando com a categoria, com a classe de trabalhadores em educação e fazendo um apelo ao executivo e à secretária para que humildemente voltassem, revissem a situação e sentassem à mesa. Não existe nenhuma perda em a gente ser humilde, em a gente reconhecer que errou. E a humildade exalta a gente. Agora, a soberba, com certeza, leva a gente para baixo. Isso é bíblico. Quem se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Então, não foi, e eu quero destacar isso aqui agora, não foi um vídeo, uma fala política de pré-candidato. Foi uma fala solidária de uma pessoa que tem experiência em gestão pública, se solidarizando com a categoria e, de certa forma, por que não dizer, me solidarizando também com o Executivo e com a Secretaria de Educação. Se tem alguma dificuldade, sentem à mesa, façam essa dificuldade transparente e consigam soluções republicanas, educadas, porque essa troca de farpas não vai gerar nada de bom, nem para a administração pública, nem para os trabalhadores em educação, e fica muito feio para o nosso município de Maraú ser exposto dessa maneira. Ô, Maraú, como é que a Câmara de Vereadores tem se comportado em relação a essa situação toda? Rapaz, Ari, né? É uma situação muito constrangedora para todos os servidores da educação do nosso município, porque o sindicato PLB, com seu presidente, Manuel, a ex-presidente Socorro, eles tentaram muito diálogo com o prefeito. Foi tentado diversas vezes. Nós, tanto eu quanto meus colegas vereadores, tem alguns que não se manifestaram, mas aqueles que se manifestaram em apoio à categoria, que eu acredito que seja a maioria, nós buscamos que o prefeito desse uma posição. E na última reunião que nós tivemos, eu dei uma forçada ao nosso presidente da Câmara. Enviou algum ofício solicitando enviou ofício, teve várias reuniões deles, porque não me chamavam, porque me tratam como oposição, então eu não participava dessas reuniões. Mas eu sempre estive do lado da categoria, de todos os servidores da educação do município, e eu buscava sempre ter conhecimento para passar informações à categoria. E na última reunião que nós tivemos, foi onde o presidente da Câmara falou ao público, está gravado, que o prefeito falou que não teria condição alguma de cumprir com a obrigação, que a gente sabe que é a obrigação dele cumprir. Que ele não teria como cumprir. Que o município não teria condição, que não teria dinheiro para cumprir com essa obrigação. Então, aí foi aonde, mesmo assim, a categoria ainda tentou novamente outras reuniões, porque tem um colega meu lá que ele é professor, ele é vereador e é professor. Na verdade, ele está vereador e é professor, porque vereador não é profissão de ninguém. Então, ele tentou o máximo com o prefeito também. Até se expôs muito, porque os colegas deles, às vezes, achavam que ele não estava engajado dentro da história, mas o prefeito, ele não ouve ninguém. O prefeito, ele é egoísta. A última palavra é a dele. Só ele sabe, só ele é o bom. Então, as pessoas, quando ela se promove, que acha que só ele conhece, só ele sabe, acontece o que está acontecendo. Como o doutor acabou de falar. A humildade, chegar e voltar atrás, falar que errou, é mais bonito, né? Se redimir do erro, assumir do erro. Nós sabemos quanto... Ir para a mesa de negociação. Ir para a mesa de negociação. E hoje, nós sabemos que o município está atravessando
uma situação meio difícil por conta da administração que ele vem fazendo, gastando dinheiro público em lugares que não é para gastar. Nós sabemos quanto que o município arrecadou, quanto que o município arrecada, e o município teve condição, sim, de fazer o acordo com o pessoal da categoria. Nós sabemos que teve condição. Ele não fez porque ele mesmo, por opinião própria dele, ele vem fazendo conta que ele é contador, que ele é isso, que é aquilo, e chegar numa condição dessa. Eu não vou nessa agência. O camarada chegar numa fala pública e falar, numa audiência pública, que a massa cefálica dele era maior do que a dos outros. Você imagine. Chegou na fala pública, lá na audiência pública, e disse que a massa cefálica dele era maior do que a dos outros, que ele via as coisas além. Se ele visse além de verdade, o nosso município não estaria atravessando essa situação muito constrangedora. Todos os pais, eu recebo direto reclamações de ônibus superlotado, ônibus quebrado, situação caótica o nosso município está atravessando com a educação. Agora eu fico imaginando o clima nessa Câmara, né? Como é que é? Na verdade, tem eu, né, que acendo a Você lenha. é a oposição? Na verdade, eu não sou oposição, eu sou contra o desgoverno. Porque isso aí não é um governo, isso aí é um desgoverno. Porque se fosse um governo, teria acerto, teria conversa, teria o diálogo, mas não tem, é um desgoverno. Então, hoje se torna oposição por conta disso, porque você é contra as coisas erradas que estão acontecendo. A oposição que eles tratam é dessa forma. Muito bem. Avança do governo lá em Birapitanga passou durante a pandemia, né? Que foi um momento difícil para todos os municípios do país. E você mesmo assim conseguiu realizar muitas obras e ainda deixou obras contratadas para o governo que lhe sucedeu. Como é que você tem avaliado esse governo de sucessão seu? O governo Junilson é um governo com características próprias. Junilson é um prefeito que veio de uma safra de políticos diferente daquilo que a gente pensa ser o mais adequado. O governo tem se mostrado até o momento responsável porque tem honrado as suas obrigações com pagamento de salários, com pagamento de encargos, mas eu faria uma ressalva, inclusive já fiz essa ressalva até ao prefeito, que o município de Birapitanga, a saúde financeira do município de Birapitanga, em minha opinião, não vai bem. Porque quando você tem apenas o recurso para pagar aquilo do mês e não tem sobra para fazer investimentos, deve preocupar o gestor. Então, é uma recomendação que as poucas vezes que eu me encontro com ele, eu tenho tentado ser essa luz amarela. Prefeito, olha a luz amarela, atenção, porque a luz vermelha é a próxima a ser acesa. É um governo que se articulou muito bem com o governo do estado e com o governo federal. Tem recebido bastante recursos dos dois governos, estadual e federal. Tem tido êxito em fazer obras estruturantes para o município. O município todo tem recebido pavimentação asfáltica em convênio com o governo do estado, tem recebido verbas de emendas de custeio da saúde, tem feito uma diferença no tratamento da zona rural, no sentido de que nós tínhamos 2 patrulhas mecânicas, hoje o município dispõe de 4 patrulhas.
Então, é um governo que tem se mantido, mas, no meu entendimento, é necessário revisar a saúde financeira, a saúde política também, porque o governo ele tem uma dupla face. Ele é administrativo, mas ele também é político. E é preciso que os dois estejam harmônicos para aquele resultado que eu disse que todos nós, quando assumimos uma prefeitura, devamos apresentar para o povo. Então, o prefeito Junilson, ele é muito assistencialista. E a gente precisa rever, porque apenas assistencialista não resolve o problema. Um paliativo, né? São paliativos e que alcançam a minoria. Assistencialismo é uma ferramenta que atende minorias. Então, nós não temos uma secretaria de assistencialismo social. A secretaria é de assistência social. Quando você fala de assistência, você fala de macro. Quando você fala de assistencialismo, você está minimando o seu raio de ação. Então, é complicado. Parece que é a mesma coisa, a coxa termina no mas dano, né? é completamente diferente. Completamente vira uma bola diferente. de neve, né? Tá? Então, você não diz que um governo tá bom porque você fez uma boa festa. Você pode avaliar um governo pela sua saúde, pela sua educação, pelo seu social, pela sua estrutura urbana, pela sua estrutura rural e pela satisfação, que é resultado de tudo isso, a satisfação Do povo. popular. Então, eu acho que é um governo viável, mas é um governo que precisa urgentemente olhar para si, olhar para dentro, ver o que deu certo, reforçar o que deu certo e olhar aquilo que pode estar errado. Porque eu estou dizendo pode estar errado porque eu estou falando na minha ótica. E eu não sou o dono da verdade. Eu só capitaneei junto com um grupo, inclusive o próprio prefeito participou do nosso grupo. Então eu capitaneei um trabalho de um grupo que, na minha opinião, deu mais certo, gerou mais satisfação do que o atual governo. Mas essa é minha humilde opinião. Você, hoje em dia, você deixou de ser prefeito e hoje em dia você é uma liderança ali regional daquela, né, região. Todo mundo achava que em 2022 você ia sair candidato a deputado. Não saiu por quê? Ou você... Maraú ainda não tinha te contado para ser candidato a prefeito lá. Eu recebi convites para ser deputado estadual, inclusive do atual senador Ângelo Coronel, antes dele lançar o filho dele, Ângelo Coronel Filho, deputado estadual, ele teria me convidado também para ser um representante, um pré-candidato, um candidato. Mas eu confesso que a minha visão de política, ela não alcança um horizonte muito distante do que aquilo que as minhas vistas enxergam. Então, eu sou muito território, eu sou muito municipalista. Então, eu acho que o poder de transformação que eu entendo como possível, eu não quero depender de tanta gente para transformar. A gente com menos gente, com equipe de secretários, de assessores, de diretores, ou seja, o universo de um município, para mim,
ele é perfeitamente possível a gente transformar essa realidade em 4 anos, em 8 anos. E eu quero dizer aqui que eu estou fazendo uma pré-campanha para 8 anos em Maraú. Porque eu acredito que essa pré-campanha me conduzirá à prefeitura de Maraú. E depois de prefeito, o povo fará a campanha para eu ficar, porque eu darei o resultado que eles tanto esperam. Que bom. A gente já passou de 1 hora. De hoje que Rafael tá ali me apontando. Estourou o tempo. É um prazer estar lhe recebendo aqui. Eu queria que você mandasse um recado ali naquela câmera para o pessoal, o povo de Maraú, que está de Vai te braços receber. abertos lá para lhe receber. Amados marauenses, eu sempre pautei a minha conduta política na conduta de um homem ético, num homem de família, num homem de respeito, num homem que entende a política como uma ferramenta de transformar realidades. Mas eu falei aqui, nesse encontro, umas 2 ou 3 vezes, naquilo que move o ser humano para esse resultado: o amor. E não pensem que eu estou levando para Maraú apenas uma bagagem, apenas uma experiência de administração bem-sucedida em Birapitanga. Vai comigo, vai dentro do meu coração, o amor que eu tinha, não, que eu continuo tendo por Ibirapitanga, eu estou transferindo numa proporção igual, ou talvez até maior, mais quente, mais calorosa, para Maraú. Tenham certeza que eu sou, como cada um de vocês, tão marauense como cada uma de vocês. Crianças, jovens, homens e mulheres, trabalhadores. Nós nos encontraremos na pré-campanha, na campanha, e se Deus quiser, e vocês aprovarem, serei o seu prefeito, um administrador de amor. Muitíssimo obrigado. Eita! Nosso vereador, suas últimas palavras e considerações aí. A sua câmera é cal. Ah, minha cara. Pois é com muita gratidão e satisfação que nós representamos o poder legislativo de Maraú com compromisso e deixar um abraço a todos os marauenses e dizer para vocês, tá mais perto do que longe, para nós experimentarmos aí de uma gestão que a gente tanto almeja em nosso município. Um grande abraço, um beijo a todos. Pronto. Dona Milani, alguma consideração Muito final? obrigada. Foi muito bom bater um papo com vocês, entender um pouco mais da administração, da forma, né, de fazer as coisas. Foi um prazer. Muito obrigada pela visita. Valeu, obrigado a Avan, vocês. Maraú, muito obrigado por vocês terem vindo e até a próxima. Quero receber aqui você já candidato a prefeito, viu? Pronto. Para dar uma entrevista. Tchau, 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 gente. tchau. Até a próxima.